Todo cidadão brasileiro, dos 16, 18 anos até os 60, 65 anos ou mais, tem uma relação obrigatória e importante com a Previdência Social. Mas que relação é essa? O que nós precisamos pensar na nossa vida em relação à Previdência Social? As estatísticas do Brasil dizem que as pessoas vivem até mais ou menos 75 anos de idade em média. Isso significa que muitos viverão mais do que isso. E por isso é importante que, embora na juventude, enquanto se tem força de trabalho, de saúde, as pessoas não reflitam sobre isso, mas é importante que pensem que um dia ficarão velhos. E aí é preciso se perguntar, que tipo de velhice nós queremos ter? Evidentemente que todos, ou se não a grande maioria, deseja uma velhice com qualidade de vida, com dignidade. E como é que nós vamos conseguir essa qualidade de vida? Como é que nós vamos buscar essa dignidade que nós queremos na velhice? É preciso então que todos possam sentar um minuto, refletir por alguns instantes e preparar e planejar como desejam chegar lá. Evidentemente que se pudéssemos fazer escolhas, nós poderíamos dizer que iríamos construir o tradicional pé de meia, onde nós poderíamos, na velhice, termos valores para desfrutar e utilizar para termos uma boa qualidade de vida. Contudo, muitas vezes isso é impraticável. A outra possibilidade seria fazermos uma previdência privada, que hoje a gente sabe que através da previdência privada é possível planejar quanto a gente vai recolher de contribuição e quanto é possível ganhar na velhice. Ora, todos têm um padrão de vida durante a sua existência. Em função desse padrão de vida é que se criam as expectativas de quanto ganhar, de quanto receber na velhice para poder manter esse padrão. O que se quer na velhice? Pelo menos boa saúde, boa moradia, bom lazer, enfim, todas essas coisas que fazem com que a pessoa seja feliz na velhice. Então é preciso planejar o quanto nós vamos ter de renda na velhice para termos dignidade e essa vida que a gente quer ter. Como é que vamos fazer para chegar lá? Se nós estamos pensando em previdência social, se nós estamos pensando em aposentadoria, nós precisamos, para fazer esse planejamento, de algumas informações. Quais são essas informações? Por exemplo, se nós quisermos fazer um planejamento hoje, imaginando uma aposentadoria em 2013, 2014, nós sabemos que devemos retroceder pelo menos 35 anos e vamos chegar no ano de 78 ou alguns anos atrás. Então isso significa que nós vamos ter, se aposentando nos próximos anos, pessoas que começaram as suas atividades lá nos anos 70 e 80. Mas também temos e podemos planejar aqueles cidadãos que vão começar a contribuir a partir de hoje. Essas pessoas vão se aposentar daqui 30 ou 35 anos. E é possível, então, que todos sentem-se e façam esse planejamento. Quais os tipos de benefício que a Previdência Social tem? A Previdência Social tem à disposição dos segurados os benefícios de aposentadoria por idade, aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição e alguns auxílios, auxílio-doença, auxílio-acidente de trabalho e assim por diante. Então é preciso que a gente já tenha conhecimento disso para que a gente se prepare para um desses benefícios. Por quê? Se o cidadão vai ficar doente daqui 1 ano, daqui 2 anos, ele já tem que saber sobre qual valor deve estar contribuindo para que, num benefício de auxílio-doença, ele possa ter uma renda suficiente para a manutenção de sua família. No caso de óbito, nós teremos a pensão. Então, a pensão que vai ficar para a sua família também tem que ser uma renda correspondente ao padrão de vida da família, né?
e principalmente a aposentadoria. Então é preciso que a gente pense nisso. O Brasil tem um sistema previdenciário de contribuições obrigatórias. Então significa que nós não temos opção de fazer o pé de meia, de recolher previdência privada, partindo do princípio de que, a partir do momento que nós arrumamos um emprego, a partir do momento que o profissional liberal começa a exercer uma atividade, a partir do momento que o cidadão constitui uma empresa e começa a trabalhar como empresário, ele passa a ser contribuinte obrigatório. Se ele é contribuinte obrigatório, se ele tem que manter obrigatoriamente esse vínculo com a Previdência Social, então é importante que a gente possa fazer esse tipo de planejamento dentro do sistema público de Previdência Social. E por isso é importante também nós termos conhecimento do que nós temos à disposição hoje. A emenda constitucional número 20, que foi chamada de reforma da Previdência, trouxe algumas mudanças que são fundamentais para que a gente possa planejar a nossa vida previdenciária. A partir da reforma da Previdência, a Lei 9.876 implantou no Brasil o sistema de cálculo através do fator previdenciário. Além de trazer essa novidade, que foi o fator previdenciário, também determinou que os cálculos das aposentadorias, que até então eram feitas com base nos últimos 36 meses de contribuição, a partir daquele momento, ou seja, a partir de julho de 94, quando foi instituído o Plano Real, passaram a ser consideradas todas as contribuições para efeito de cálculo. Aliás, as 80% melhores contribuições do período a partir do mês 7 de 94, para aqueles que já estavam no sistema como contribuintes do Regime Geral de Previdência Social. Aqueles que ingressaram na Previdência Social depois de 7 de 94 terão um cálculo feito sobre os 80% melhores salários do período a partir do início das suas contribuições até a sua aposentadoria. Então, essas mudanças são importantes para que a gente possa refletir sobre o cálculo que nós vamos ter no nosso benefício, na nossa aposentadoria. Então, por isso, é importante que a gente saiba que existem ferramentas, que essas ferramentas estão à disposição de todos os brasileiros. E aí pode-se perguntar quem pode fazer esse planejamento. Qualquer pessoa que saiba manejar essas ferramentas. Qualquer pessoa que saiba como apresentar, como fazer o diagnóstico e como criar um planejamento para que você possa ter uma boa aposentadoria. De posse dessas ferramentas e dessas informações e feito o planejamento, é nosso desejo compartilhar com vocês para que vocês possam ter, então, uma boa aposentadoria, para que vocês possam ter a melhor qualidade de vida na sua velhice. E assim, nós termos deixado aqui uma contribuição para que você possa ter uma vida feliz junto dos seus familiares e conviver cada vez melhor na sociedade brasileira.